Fala comigo, vascaíno! Aqui quem fala é o Xande, o Batman da torcida. No vídeo de hoje aí, vamos atualizar vocês sobre a situação de Alex Teixeira, que a partir de amanhã já vai poder estrear. Falaremos a respeito também de Juninho Pernambucano, como ele pode chegar no Gigante da Colina, pode ser executivo, pode ser técnico. Vamos discorrer um pouco a respeito desse assunto aí. Falaremos da liminar da SAF. Pode ser que a partir de amanhã, a expectativa do Vasco é que essa liminar seja cassada. Eu vou dizer também que momentos podem acontecer com relação a essa liminar ser cassada ou não. Temos aí uma data para a AGE e vou trazer tudo isso para vocês. Também falar do final da rodada aí do Campeonato Brasileiro, que finalizou agora com a vitória do Cruzeiro. Vamos atualizar essa tabela de classificação para vocês. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Então, solta a vinheta. Vinheta já rodou e é claro que eu não posso deixar de pedir para vocês para se inscreverem no canal, ativa o sino de notificação para não perder nenhuma notícia do Vascão, senta o dedão no like, dá aquela moral pra gente aí de vascaíno para vascaíno. Mas vamos aí para as informações, vamos falar um pouquinho a respeito de Alex Teixeira. Janela de transferência ela abre para poder inscrever os atletas a partir de amanhã. Ou seja, a partir de amanhã, Alex Teixeira já pode ser inscrito e já pode jogar. O que pega para ele é questão de ritmo de jogo, de treinamento, essas coisas. Então, por isso, ele já não vai poder estrear. Expectativa é que ele estreie de fato aí no dia 31 de julho. Partida essa que vai acontecer contra a Chapecoense. O Vasco queria botar esse jogo pro Maracanã, mas o Maracanã também deve ter obra aí no gramado. A gente não sabe certo onde vai ser. Muito provavelmente esse jogo será esse Januário, mas uma coisa é certa, o Batman da torcida vai estar lá, trazendo todos os detalhes desse jogo para vocês, independente de que se for a estreia de Alex Teixeira ou não. A apresentação dele aí contra Vasco e Ituano, eu vou trazer para vocês todos os detalhes aqui, vou estar filmando lá, espero que consiga ao vivo, sem internet, deixar todos esses detalhes, claro, que eu vou trazer para vocês aí. Falando agora a respeito de Juninho Pernambucano. Bom, Juninho Pernambucano foi um nome ventilado no Vasco há pouco tempo atrás. A torcida se empolgou, muita gente divide opiniões aí sobre 3 pontos, na verdade. Um ponto, né, que divide opinião é se o Juninho deve vir para o Vasco ou não. Isso divide algumas opiniões. Tem algumas pessoas que acham que o Juninho nem deveria vir, nem como técnico, nem como executivo, porque acreditam que o Juninho é um cara muito autoritário, que mistura política com futebol, diz que ele levou o Henrique para o Lyon e acha que não deve ser por aí. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é trazer o Juninho como executivo. Mas a galera fala, pô, o executivo não vai ser o Paulo Brax. Bom, pode ser o Paulo Brax, mas existem vários cargos de executivo dentro de um clube de futebol, e não só o cargo de diretor executivo. Então, executivo é uma posição que mesmo trazendo o Paulo Brax, o Juninho poderia ser dentro do Vasco. E uma terceira, né, opção aí seria do Juninho Pernambucano entrar como técnico do Vasco, que aí o Maurício Souza seria demitido ou remanejado dentro do clube, conforme eu deixei nos últimos vídeos. Carlos Brasil a mesma coisa, né? Não quer dizer que ele vai ser demitido, ele pode ser remanejado mesmo dentro do clube. E aí a gente teria talvez Juninho Pernambucano como técnico. Queria a opinião de vocês aí, o que vocês acham? Juninho Pernambucano não é para vir? Pode vir, mas como técnico, ou deve vir como executivo? Queria a opinião de vocês a respeito disso, mas um fato é que ele está no Rio de Janeiro, chegou hoje, domingo, e segunda-feira ou terça vai conversar com os executivos da 777, executivos esses que chegarão para o Brasil talvez amanhã ou na terça-feira, porque eles verão aí a apresentação de Alex Teixeira na terça-feira, antes do jogo aí entre Vasco e Ituano. Então a expectativa aí e as chances são de que o Juninho possa sim vir para o Vasco, não sabemos qual cargo, porém a 777 tem interesse no Juninho Pernambucano, isso não tem como negar. A fonte foi do Gilmar Ferreira, do Extra, uma fonte aí bastante segura, uma fonte que não costuma deixar furos aí pra gente. Virando a chave aí, mudando de assunto mais um pouco, o fanático vascaíno aí, o jornalista Fábio Azevedo, deixou pra gente as seguintes datas. Bom, primeiro eu vou falar sobre a liminar da SAF, vou falar sobre a data não. Bom, liminar da SAF, o Vasco tem expectativa que amanhã, segunda-feira, caia. O que isso quer dizer? Se essa liminar cair, a liminar que definiu que os contratos têm que ser abertos, enquanto não forem abertos os contratos, o Vasco não pode dar sequência com a venda, né, da Sociedade Anônima do Futebol. Se essa liminar continuar, vai atrasar todo o processo que o Vasco tem aí para poder virar SAF, e pode ser que o Vasco não tenha grana da 777
para poder estar contratando. Agora, se essa liminar cair, segue os processos normais. E aí que vem a informação do Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno. Segundo ele, a reunião do Conselho Deliberativo deve acontecer no dia 26 ou 27 de julho, ou seja, daqui a aproximadamente uma semana deve acontecer a reunião do Conselho. E a ideia é de que as eleições da SAF, né, a AGE, aconteça, a Assembleia Geral do Estatutário, a AGE dos Conselheiros, aconteça aí na primeira semana de agosto. Sendo aprovada, teremos aí uma nova AGE, essa dos sócios estatutários, para poder aprovar. Tudo isso acontecendo conforme data prevista, né, se essa liminar cair na justiça, que é o que o Vasco espera que aconteça amanhã, todo o processo deve ser finalizado, faltando aproximadamente 5 dias para finalizar a janela de transferência. Tudo, muito corrido, por isso está muito confuso aí o cenário de reforços para o Vasco nesse momento. Conforme eu falei no vídeo anterior, se o Vasco contar com os próprios recursos para poder contratar, provavelmente chegarão de jogadores de nível nacional, que jogam em times pequenos e tudo mais. Se a gente contratar com o aporte da 777, com a grana deles, pode ser que a gente contrate jogadores aí que a gente pague a taxa de transferência e traga jogadores promissores aí do futebol até nacional e principalmente do futebol sul-americano, que a ideia da 777 é essa, contratar jogadores que sejam promissores. Muito se falou a respeito de Júlio Brandt, que pode ser que o Júlio Brandt não tenha lido o contrato, quem é contra a SAF tá dando porrada pra caramba no Júlio aí, e a minha opinião é que, cara, o Júlio Brandt falaram aí que ele é um sócio estatutário inadimplente, e também falaram que ele não foi ler o contrato, foi o único conselheiro dos 15, né, que fazem parte dos conselheiros que fazem análise do contrato, foi o único que não leu o contrato. E ele saiu na mídia dizendo aí que o contrato é firme, que é bom, que não sei o quê. E aí a gente, claro, que fica com muita pulga atrás da orelha com relação a isso. É muito contraditório o cara falar que o contrato é muito bem amarrado, que é muito bom, e aí outras fontes dizem que nem leu o contrato. Ele leu. Fica para você aí tirar sua própria opinião a respeito do Júlio Brandt. Vamos falar também um pouco aí a respeito da tabela de classificação. Tá na tela para vocês a tabela. O Vasco aí ficou bem para trás em cima do Cruzeiro, e eu digo para vocês que nesse momento eu entendo que o Vasco está brigando mais do que nunca somente pelo acesso, até pelo futebol que a gente vem demonstrando, e o Cruzeiro está muito bem encaminhado aí, não só o acesso, como o título também, já que é a equipe que joga mais redondinho aí, mais justo dentro da tabela do Campeonato Brasileiro da Série B. Analisando um pouquinho aí do trabalho do Maurício Souza, né, alguns chamam ele de estagiário, inclusive. Maurício Souza não vem bem, é um técnico, como eu falei, se o Juninho Pernambucano vier para ser técnico, com certeza o Maurício Souza ou vai ser remanejado dentro do clube, ou vai ser demitido. Fato é que ele escalou mal no último jogo, ele posicionou mal o Matheus Barbosa, achando que ele tem a qualidade do Andrei Santos, e mais uma vez substituiu muito mal, colocando o time de forma muito defensiva, ainda assim mesmo tendo que buscar o resultado, tendo que buscar a vitória. Então, Maurício Souza não deve ter muita sequência, não deve ter vida longa no comando do Vasco, assim que a 777 assumir. Isso é o que eu espero, e isso é que a maioria dos vascaínos esperam e acreditam que vai acontecer. Continuando falando aí agora de notícia boa, né? 66 mil sócios o Vasco alcançou. Esse é o efeito aí que a torcida vem tendo, né, em primeira parte, e em segunda parte é o efeito Alex Teixeira. Lembrando que o jogo contra Vasco e Ituano, somente sócios conseguiram comprar ingresso para essa partida, e pela primeira vez eu vejo ingressos de sociais esgotarem antes dos ingressos de arquibancada, para vocês verem como o número de sócios do Vasco cresceu. E se você quer acompanhar o Vasco dentro do estádio, hoje praticamente não tem outra maneira que não seja se associando ao Gigante da Colina. Deixo aqui claro a minha campanha e meu pedido a você que está assistindo esse vídeo: se associe ao Vasco. Muito obrigado a todos vocês que chegaram nesse momento do vídeo. Não esquece de deixar o like, compartilha com geral, ativa o sino de notificação. Vou estar lá em São Januário trazendo todos os detalhes ao vivaço para vocês. Então, sino de notificação ativado, vocês vão curtir todos esses detalhes. Valeu, galera? Um abraço!